Olá, graça e paz, tudo bem? Uma boa noite para você. Então estamos aqui, mais uma noite reunida, mais uma quarta-feira, para juntos podermos buscar o Senhor, louvar, exaltar o nome do nosso Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos da Vida, do Ministério São Fé e Vida, aqui de Santa Rosa. E como todas as quarta-feiras a gente tem nos reunido para estarmos juntos, fazendo esse culto, para estar orando, para estar louvando e adorando o Senhor. Hoje não vai ser diferente, meu irmão. Eu te convido você a ir na tua casa, aí de repente aonde você estiver nessa noite, para que juntos possamos buscar de Deus, para que juntos possamos orar, clamar e nos render na presença do Senhor. Seja bem-vindo. E eu quero te convidar nesse momento para que a gente esteja orando, para que a gente esteja clamando, entregando esse momento na presença do Senhor. Então eu te convido, feche teus olhos aí na tua casa, no lugar onde você estiver, respire fundo, dê liberdade ao Espírito Santo nessa noite, dê liberdade ao Senhor para que Ele possa estar agindo na tua vida, na tua casa. Ó meu Pai querido, meu Pai amado, estamos aqui, Senhor, mais um momento, Senhor, desse dia, Senhor, para te buscar, para te exaltar, para te glorificar, Senhor, para render as nossas vidas na tua presença. Pai, nos perdoa pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, Senhor. Mas é de Ti que precisamos, a Ti clamamos neste momento, Senhor. Sejas bem-vindo aqui no nosso lar, aqui no nosso meio familiar, Deus. Age com o Teu querer, age com a Tua vontade sobre as nossas vidas, Senhor. Ministra o Teu querer, Senhor, sobre nós, através de nós, Senhor. Que de alguma forma, Senhor, sejamos canal, Pai, uns para os outros, Pai, do Teu querer, da Tua vontade. Faça a Tua vontade, Senhor, em nossas vidas, é o que nós te pedimos, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, querido Espírito Santo, ministra a vontade do Pai em nossas vidas. E que ao ouvir a Tua voz, venhamos ser obedientes a Ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, querido Espírito Santo. Obrigado, meu Deus. Obrigado por mais um dia. Obrigado pela providência. Obrigado pelo cuidado, pelo amparo, por tudo que o Senhor tem sido e por tudo que o Senhor tem feito. Somos gratos a Ti, Senhor, e que neste momento possamos estar diante da Tua presença. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, querido. Com muita alegria, sabe, que mais uma vez eu posso estar aqui, aqui na minha casa, buscando o Senhor. Eu sei que você aí na tua casa, aí no teu lar, junto com a tua família, você também possa buscar o Senhor, que você possa exaltar e glorificar o nome do Senhor, que você possa dar liberdade ao Espírito Santo de Deus, para que Ele possa agir em tua vida. Sabe, querido, que eu vejo que nesses dias que estamos vivendo, o Senhor, Ele anseia que venhamos nos posicionar de alguma forma e venhamos ser dependentes dEle, que venhamos depender dEle, que o nosso refúgio seja o Senhor. Sabe, que o lugar de descanso seja no Senhor. Sabe, que nós venhamos nesses dias buscar o Senhor, de repente, de uma forma que a gente não tem buscado antes. Não só pela questão que estamos vivendo, de repente, uma crise financeira, ou estamos vivendo uma situação ou uma circunstância da qual fugiu do nosso controle, mas que viemos buscar o Senhor por ter um entendimento que só Ele é Deus. E é capaz de fazer aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. E também só Ele é um Deus que nos gera esperança e que nos traz um entendimento que há uma esperança através da vida de Jesus. E se nessa noite eu e você estamos podendo buscar o Senhor, entendendo que existe uma esperança, e que o propósito, de repente, do qual estamos vivendo é muito maior no Senhor do que fora dele, nós começamos a entender que muitas coisas que não tinham sentido em nossas vidas, no Senhor, tem sentido. Sabe, querido, eu estava meditando um pouquinho para compartilhar algo contigo nessa noite, e eu creio que o que eu possa compartilhar contigo venha de alguma forma trazer luz para a tua vida, venha trazer uma direção para a tua vida. E eu me lembro que no culto passado eu falei do amor de Deus e falei muito sobre isso, e de repente eu não venho a deixar de falar
nessa noite desse amor imenso do Senhor. Mas eu quero falar de uma forma um pouquinho diferente, porque eu quero falar um pouquinho que através desse amor de Deus, Ele nos chama e Ele nos escolhe. Sabe? E é através disso que eu quero convidar você para que você venha abrir a tua Bíblia na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 3. Você que tem Bíblia, quiser nos acompanhar nessa noite, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3, aonde diz assim, eu vou ler, querido, e você me acompanha aí na sua casa, pega a tua Bíblia, aonde a palavra de Deus diz assim, o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade, que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na nossa natureza, na sua natureza divina. Por isso mesmo, faço todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. Diz assim, a bondade junte o conhecimento, e o conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio junte a perseverança, e a perseverança a devoção a Deus. Essa devoção junta uma amizade cristã, e a amizade cristã junta um amor, pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentam, serão cada vez mais ativos e produzirão muitas coisas boas com resultados do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procuram ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e os escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. E assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, farei sempre com que vocês lembrem dessas coisas, embora já as conhecem e estejam firmes na verdade que receberam. Penso que, enquanto eu viver, é justo que eu faça com que vocês lembrem dessas coisas, pois que logo terei de deixar este corpo mortal, como o nosso Senhor Jesus Cristo me disse claramente. Portanto, farei tudo o que puder para que depois da minha morte vocês lembrem dessas coisas. Aqui o apóstolo Simão Pedro, servo do Senhor, estava deixando essa saudação, ele estava orientando e deixando esse ensinamento, essa instrução para o povo. E eu vejo que isso serve para todos os dias e serve muito para os nossos dias de hoje. Que nós não podemos esquecer, mas nós precisamos permanecer, procurar ficar firmes
na certeza de que Deus nos chamou e escolheu. E uma coisa, querido, nessa noite eu quero falar, para que nós não venhamos jamais abandonar a fé. Por quê? Porque assim nós vamos receber todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe que eu quero nessa noite, eu quero te levar a pensar e refletir um pouco. De que forma você tem vivido a tua vida, de que forma você tem se posicionado no Senhor, o que você tem vivido, o que você tem desfrutado nesse período. De repente, nesse período que por alguns dias, alguns meses você tem ficado em casa, não tem saído de casa. De repente, por causa das circunstâncias que estamos vivendo, o coronavírus, você ficou em quarentena, ou porque de repente você está enfermo ou algo do tipo, ou a circunstância fez com que você ficasse em casa. Sabe, querido, eu não sei se de repente você tem parado e refletido um pouco em toda essa situação que estamos vivendo. E eu vejo que da minha parte, eu vejo que da parte do pastor Miguel há uma preocupação de alguma forma para que você conheça a verdade e para que você caminhe sobre a verdade que é Cristo. Por quê? Para que você não seja dependente só de um homem, mas que você entenda e compreenda que Deus, que eu e você precisamos dependermos de Deus. Nós como líderes, nós como pastores, de alguma forma nós podemos trazer um suporte para a tua vida e temos nos colocado à tua disposição. Mas eu quero te dizer algo, que como diz as Escrituras, se nós permanecermos firmes, nós não abandonarmos a nossa fé, existe algo grandioso da qual eu e você vamos desfrutar, que é do reino do Senhor. Sabe, querido, às vezes a gente se contenta com algumas coisas, ou com algumas experiências que a gente já teve com Deus, ou com um arrepio, ou com um sentimento gostoso. Porque Deus me tocou, Deus me liberou uma palavra, amém, glória a Deus por isso. Mas muito mais que uma palavra, muito mais com arrepio, muito mais com sussurro, o Senhor está nos prometendo nós fazer parte de um reino maravilhoso, que é na sua presença. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, querido, muitos de nós de repente não temos essa compreensão, não temos esse entendimento, e nos falta de repente a certeza e a convicção de que para onde estamos caminhando, para onde quer que estamos indo. Mas essa vida é passageira, eu vou passar, eu vou morrer, eu preciso trabalhar, eu preciso conquistar. Sim, tudo isso de alguma forma é bom, sabe? Você tem tua família, você tem tuas coisas, você tem tua vida, mas muito mais que isso, existe algo que nos completa, que é Deus, através da pessoa de Jesus Cristo e da pessoa do Espírito Santo que habita em nós. E as coisas, elas podem trazer prazer, satisfação para nós, mas elas não nos completam, porque sempre nós vamos correr atrás das coisas, vamos querer mais e mais coisas, vamos querer adquirir bens, mas aquilo que é eterno, só Ele pode nos dar. Sabe, a vida eterna nele, só Ele pode nos trazer o entendimento, a compreensão. Sabe, e eu meditava antes atrás de estar falando contigo. Sabe, eu meditava pensando, refletindo de que maneira eu tenho levado a minha vida, de que maneira eu estou vivendo. Será que eu estou vivendo o que as Escrituras estão me dizendo, que de algum modo o Senhor nos prometeu coisas maravilhosas e preciosas? E quais são essas coisas que as Escrituras nos dizem que é o que? É a bondade, é a fé. E aí ele nos instrui, aqui o apóstolo Pedro está nos instruindo de uma forma tão clara. Por isso mesmo, façam tudo o possível para juntar a bondade e a fé.
E não só isso, vocês têm, diz ele, a bondade junte o conhecimento, e o conhecimento o domínio próprio junte a perseverança a devoção ao Senhor. E a devoção ao Senhor juntam a amizade cristã, e a amizade cristã juntem o amor. Sabe que eu começo a olhar para as Escrituras, eu começo a meditar que uma coisa vai nos levando a agregar outras coisas. A presença do Senhor, a vontade de Deus, ela vai fazendo com que nós venhamos estar avançando e crescendo na graça, no amor, na misericórdia e na justiça do Senhor. Imagina, querido, se nós pararmos para pensar a bondade e a fé, e através da bondade e a fé, traz ao nosso conhecimento, ou nós conhecemos, ou nós temos o conhecimento das coisas, e através do conhecimento das coisas nós começamos a ter o que? O domínio próprio. E através do domínio próprio eu começo a ter a perseverança, e através da perseverança eu começo a ter a devoção ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E através dessa devoção ao Senhor eu começo a ter uma vida de devoção à amizade cristã, e eu começo junto com isso a viver o amor e também amar o meu próximo. Sabe que quando eu comecei a ler, eu fiquei, olha só, são qualidades da qual eu preciso todos os dias. E aqui o próprio apóstolo Pedro, ele diz, pois essas são as qualidades que vocês precisam ter, querido. Isso é o básico de uma vida como cristão. Nós temos algumas dessas qualidades para que eu e você possamos avançar nas coisas em Deus. Porque se eu tiver o conhecimento, o entendimento, através do que? Através da bondade, da fé, eu começo a ter o conhecimento de quem Deus é, eu começo a estar mais próximo dele, automaticamente eu começo a ter o domínio próprio sobre a minha vida, e através do domínio próprio eu começo a ter perseverança. Meu Deus, aleluia, louvado seja o teu nome. E através da perseverança eu começo o quê? Ter uma vida de devoção, de busca, de retidão a Deus. Por quê? Porque eu começo a entender que há uma forma de agradar o Senhor. Há uma forma de agradar o Senhor. E através do que? Da obediência, através da minha fé, através do meu temor, da minha retidão, através do meu posicionamento. Isso me leva para mais perto de Deus. E através disso, essas qualidades, elas são ativas em minha vida, ao ponto do qual eu começo a conhecer a Jesus Cristo de uma forma palpável, de uma forma verdadeira. O propósito de Deus sempre foi nos levar cada vez para mais perto dele. Nunca foi separar nós dele. Quem se separou fomos nós, através do que? Através do pecado. Sabe? Porque quando Deus ele criou todas as coisas, ele colocou Adão e Eva no jardim, era para um propósito de comunhão com ele, um propósito do qual ele tinha estabelecido. Mas mesmo assim, ele nos traz de volta, para que a gente volta a resgatar o propósito de comunhão. E eu quero te dizer algo, se você for ver as ministrações que eu tenho falado, ou tenho feito, querido, tudo eu tenho falado e tenho buscado, eu tenho buscado na minha vida isso. Por isso que eu todas as vezes eu venho falando isso. Eu tenho buscado me relacionar com Deus, porque eu vejo a necessidade de buscar, a necessidade minha de estar com Ele. Sabe, não porque eu estou passando por uma situação, ou porque estou passando por uma dificuldade,
ou porque estou passando por um problema. Não é só por isso, mas porque eu preciso entender por que, como diz aqui, Ele me chamou e Ele me escolheu. E eu creio que Ele me chamou e Ele te chamou, e Ele te chamou e Ele te escolheu para um propósito, de vida eterna com Ele. E não tem outra maneira a não ser andar nos seus caminhos e cumprir com a sua vontade. Não existe outra maneira, outra fórmula para nós desfrutar da vida, qual vale a pena ser vivida, a não ser na presença do Senhor. Por isso que quando aqui o apóstolo Pedro, ele estava dizendo, sabe, no capítulo 1, no verso 2, quando ele diz assim, e que a graça e a paz estejam com vocês, e que aumentam cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Salvador. Sabe, querido, e esse é o desejo do meu coração, sabe, que a paz e que a graça aumente sobre as nossas vidas, ao ponto do conhecimento do qual temos no Senhor. Por isso é importante de nós termos uma vida de oração, uma vida de prática de jejum, uma vida de prática de leitura das Escrituras, para que a gente venha ter o conhecimento de quem Ele é. Porque é muito fácil eu dizer que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus faz, que Deus realiza. Mas e eu? O que eu tenho buscado em saber do Senhor? Ou eu só conheço a Deus porque me falam como que Deus é, eu ouço o que Deus é capaz de fazer, e eu deixo de desfrutar a sua grandeza, eu deixo de desfrutar o seu amor. Querido, está na hora de nós nos posicionarmos e queremos ter um relacionamento com o Senhor. Eu não sei se de repente você está afastado, ou se você não está nos caminhos de Deus, isso não importa, retoma. Sabe, ainda dá tempo de nós retomarmos o caminho no Senhor, ainda dá tempo de nós caminharmos com Ele. Sabe, eu vejo aqui, nessa carta, como se essa passagem ela falasse sobre as nossas vidas, sobre um aperfeiçoamento da fé, qual nos leva a qualidades, a viver no Senhor, a qual nos leva a desenvolver o nosso caráter, a qual nos leva a desenvolver e construir uma casa da qual é digna do Espírito Santo de Deus habitar, da qual nos leva a entender uma compreensão de quem Ele é. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós começamos a desenvolver um caráter passo a passo, dia após dia, através do que? Através da nossa decisão, porque isso é uma construção. Todos os dias a gente vai agregando, vai colocando como uma construção, colocando tijolos, construindo algo. Isso não é quando eu aceito Jesus, minha vida toda é transformada, eu sou todo mudado. Sim, isso acontece, mas isso é um processo. Isso é um processo que nós vivemos no Senhor. Por isso eu quero dizer para mim e para ti, é de uma forma simples, mas também é de uma forma contínua, até que Ele volte. Não podemos parar, não podemos desanimar, não podemos desistir, mas nós precisamos persistir todos os dias. Todos os dias nós precisamos persistir. Como diz aqui, 2 Pedro, no capítulo 1, onde diz assim que, isso me marcou. Portanto, meus irmãos,
procure ficar cada vez mais firme na certeza que Deus os chamou e escolheu. E se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. Se eu e você ficarmos firmes na certeza de que Deus nos chamou, que Deus nos escolheu, querido, nós vamos passar por dificuldade, nós vamos passar por situações, de repente de perca, nós vamos passar fome, nós vamos passar frio, mas nós temos a certeza, nós temos a absoluta certeza de que Deus nos chamou, que Deus nos escolheu, e isso vai fazer com que a nossa fé não vai fazer com que a nossa fé ela não seja abalada. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos perder a nossa fé, querido. Nós não podemos perder a esperança em Cristo Jesus. Meu Deus, eu fico triste. Sabe, eu fico angustiado, querido, porque eu vejo muitas vezes as pessoas desanimando. Isso dá um aperto em meu coração, porque às vezes eu não consigo fazer ou colocar na mente das pessoas, não abandonam a verdade. Mas aí vem um questionamento: mas será que realmente elas conheceram a verdade? Será que elas nasceram de novo? Meu Deus, eu não consigo às vezes entender e compreender porque muitas vezes nós abandonamos a Cristo, ou porque muitas vezes nós abandonamos a nossa caminhada. Se aqui existe uma promessa, se aqui existe uma palavra de Deus liberada sobre as nossas vidas, da qual Ele nos chamou, da qual Ele nos escolheu, e se eu e você permanecermos firmes e não abandonar essa fé, meu Deus, assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, não abandone a sua fé, não abandone a Cristo, não abandone a verdade de Deus, mas persista, insista, tenha perseverança. Eu sei que às vezes vem dificuldade, eu sei que às vezes vem tribulações, eu sei que às vezes a circunstância, meu Deus, são contrárias, mas mesmo assim, nós precisamos continuar olhando para quem Ele é, e Ele é o nosso Salvador. Aquele que reine para todos sempre irá de reinar, da qual eu e você podemos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, se assim nós permanecermos nele e Ele permanecer em nós. Por isso é importante nós termos uma vida de devoção, por isso é importante nós termos uma vida de busca no Senhor, por isso é importante nós vivermos em comunhão, por isso é importante nós vivermos em comunidade, por isso é importante nós estarmos juntos, orando, buscando, exaltando o nome do Senhor. Sozinho nós não vamos chegar a lugar algum. Nós precisamos dos irmãos da igreja, nós precisamos dos irmãos que andam conosco em Cristo Jesus. Sabe, querido, nós precisamos ter essa vida da qual vale a pena ser vivida. Nós precisamos ter o entendimento e o conhecimento para que através disso nós venhamos ter o domínio próprio. Para que através do domínio próprio nós venhamos ter perseverança. E através da perseverança nós vamos ter uma devoção. Nós temos que nos esforçar, querido. Não adianta. Não existe uma forma fácil para que Deus nos ouve, a não ser o teu coração entregue, crendo nele e buscando Ele todos os dias. Todos os dias. Não se fala de uma religião,
Não se fala de uma igreja A, uma igreja B, não. Se fala do Senhor. É nele que nós precisamos depositar a nossa fé. É nele que nós precisamos colocar a nossa vida em devoção e retidão. E através dessa devoção, ela junta a amizade cristã, e a amizade cristã junta ao amor. Nós precisamos, querido, viver uma vida de dedicação e de esforço e de prática. Não adianta só nós conhecermos as Escrituras, mas nós precisamos desenvolver as Escrituras em nossa vida, colocando elas em prática diariamente. Não é só na igreja, quando os teus pastores estão contigo, ou quando os membros da igreja estão contigo, ou em momentos de comunhão com os irmãos. Não. É todo momento. Nós precisamos, de alguma forma, adorar o Senhor. Através da nossa vida, nós adoramos e exaltamos o nome do Senhor. Então, por isso, não pense que o que você faz na igreja não condiz com uma adoração ao Senhor. Ou o que você deixa de fazer, deixa de adorar o Senhor também. Sabe que devemos ter uma compreensão que é possível nós juntar a bondade e a fé para nós caminharmos na vontade de Deus. Não é hora para nós pararmos. Não é hora para nós, de repente, desistir e ficar da mesma forma. Mas é hora de nós avançarmos, sabe? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes nós olhamos e dizemos: pá, mas eu pequei, pastor Marcos Davi. Eu errei, eu estou em pecado, estou afastado. De que forma eu vou voltar para Cristo Jesus? Eu fiz isso de errado, eu fiz aquilo de errado. Querido, não é hora de parar, mas sim é hora de avançarmos cada vez mais intensos, mais puro. E nós precisamos ser a resposta, da qual nós temos dito um dia, que nós éramos a resposta de Deus para as outras pessoas. E uma outra coisa que eu quero compartilhar contigo, que é: não podemos parar, mas nós precisamos avançar. Nós precisamos avançar todos os dias. E uma das coisas é abrir mão do nosso entendimento, da nossa compreensão, para que o Senhor, Ele possa nos levar cada vez mais para perto da vontade dEle. Nós temos que avançar. Nós temos que avançar, querido. E mais uma vez eu repito, de repente você diz: mas eu estou afastado, eu estou em pecado. Mas deixa eu te lembrar de algo. Que Jesus, quando Ele derramou o sangue, quando Ele se entregou na cruz do Calvário, por amor a mim e você, Ele nos lavou, Ele nos limpou, e Ele nos remiu, nos trouxe de volta para o propósito de Deus, para a vontade de Deus Pai. Então, Ele nos justificou do nosso pecado. Através da cruz, Ele nos justificou do nosso pecado. Por isso, nós precisamos trazer na memória aquilo que dá esperança. E o que dá esperança, nós precisamos perseverar. Hoje, eu, Marcos Davi, falando, a minha esperança é Jesus. A minha esperança para toda a humanidade ainda é Jesus. É Jesus. E eu preciso, sim, pensar no futuro, mas eu também preciso viver o presente. Eu preciso pensar no futuro, mas viver o presente. O que você quer falar isso, Marcos? Eu preciso pensar no futuro, que Jesus um dia vai voltar. E eu preciso viver no presente, praticando, exercendo, meu Deus, o amor, a graça, a misericórdia e a justiça de Deus todos os dias. E eu preciso, como eu li aqui antes, eu preciso exercer alguns pré-requisitos da qual
me levam para mais perto do Senhor, que me levam para cumprimento das coisas maravilhosas que Deus tem para minha vida, da qual o Senhor tem para a tua vida, da qual nós precisamos estar aliançados com Ele. Se vocês as tiverem, se vocês, como diz aqui, pois são essas qualidades que vocês precisam ter. Eu e você precisamos ter algumas qualidades para que a gente venha avançar. E essas as qualidades a qual eu tenho falado para vocês no início desse culto, da qual é a bondade, a fé, o conhecimento, o domínio próprio, perseverança, a devoção, a amizade cristã, o amor. Essas são as qualidades que vocês precisam ter, meu Deus. E se vocês a tiverem e fazer com que elas aumentam, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa com resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, eu preciso ler isso para ti mais uma vez, para que isso fique marcado em teu coração, para que você tome essa palavra em tuas mãos e guarde no teu coração. Escreva no teu coração. Eu oro, Senhor, escreva em nosso coração essa palavra, Pai, para que nós não venhamos desviar o nosso foco, mas como diz aqui, pois são essas as qualidades que vocês precisam. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 8, onde diz, pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês a tiverem e ficarem firme com elas, aumentem, serão cada vez mais ativos, produzirão muita coisa boa, com o resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes nós não produzimos coisa alguma, por quê? Porque nós não temos o conhecimento de quem é Cristo. Nós pregamos de Cristo Jesus, nós falamos de Cristo Jesus, nós oramos a Ele, mas por falta do conhecimento, nós deixamos de produzir frutos do qual são gerados através de um arrependimento, são gerados através de uma mudança de vida, mudança de caráter, de transformação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, querido, nessa noite. Meu Deus, eu estou aqui. Eu estou falando para mim isso também, de uma forma de indignação, porque às vezes a gente está acostumado, a gente entra numa vida de comodismo, de achismo, porque eu acho isso certo, eu acho isso errado, eu acho isso certo, eu acho que tem que ser desse jeito, querido. O jeito correto, a forma certa é através das Escrituras e através da direção do Espírito Santo em nossas vidas, porque Ele irá nos revelar a forma correta e o jeito certo de fazer todas as coisas. Meu Deus, há uma forma, e é no Senhor, de nós termos uma vida da qual vale a pena ser vivida, e ela nos leva a uma eternidade, ela nos leva a uma esperança. E para encerrar, aqui também na segunda carta de Pedro, no capítulo 13, no verso 13, aonde vai dizer, e vai contar, o capítulo 3, na verdade, vai dizer um pouquinho sobre o dia do Senhor, mas eu quero só tocar nesse porém, no capítulo 3, verso 13, onde diz assim: porém Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, aonde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus
sem mancha e sem culpa diante dele. Lembre que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para você ser salvo, pois o nosso querido irmão Paulo, com sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a você sobre esse assunto. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É no 13 e no 14, da qual eu quero deixar para vocês para encerrar. Porém, Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, aonde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Então tudo será feito conforme a vontade do Senhor. No 14 diz assim: por isso, meus irmãos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Lembre-se que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos. Deus, Ele está nos dando uma oportunidade nessa noite, para mim e para você, para que venhamos ser salvos, através do quê? Através da sua palavra, através da sua mensagem. O que é que eu e você precisamos fazer? É ter uma vida de entrega, de devoção, em querer conhecer o Senhor, em querer desfrutar as coisas da qual Ele tem para mim e para ti, mas também vivendo o presente, como eu falei, mas pensando no futuro, da qual um dia o Senhor voltará e Ele traz a esperança de um novo céu e de uma nova terra. Eu caminho no presente, mas pensando no futuro. E é isso que eu queria compartilhar contigo. Que não venhamos desperdiçar a oportunidade, da qual, através do quê? Da paciência de Deus, para que venhamos ser salvos e venhamos desfrutar do agora no Senhor. Agora no Senhor, mas também do amanhã com Ele. É para agora, mas também para amanhã. É para todo sempre. É para toda uma vida. Quando eu aceito Jesus Cristo em minha vida, não é um período só, mas é para todo sempre. Eu quero deixar essas palavras para ti, que você venha refletir aí na tua casa, aí no teu lar. De repente, a circunstância ela pode ser desesperadora, mas ainda existe uma esperança. E eu quero, de alguma forma, ter trazido de uma forma clara. De repente eu tentei, estou me esforçando para tentar trazer de uma forma clara, para que você entenda. E para que eu entenda também que Ele é a esperança do dia de amanhã. Ele é a esperança do dia de hoje, mas Ele é a esperança do amanhã. Por isso, querido, ainda quanto temos tempo, viemos buscar, glorificar, exaltar o nome do Senhor. Entregue a tua vida a Ele, entregue a tua casa, a situação, a circunstância que você esteja vivendo, entregue a Ele e confia no Senhor. Que você fique com essas palavras em teu coração. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela oportunidade, pelo teu cuidado, pelo teu amparo, Pai, por este momento maravilhoso do qual o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado pela tua presença grandiosa, Pai, aqui neste lugar. Obrigado, querido Espírito Santo, pela tua direção. Obrigado, Senhor. Que cada um na sua casa, no seu meio familiar, Pai, aquele que está ouvindo nessa noite essa oração, aquele que tem ouvido, Senhor, essas palavras, que venha guardar em seu coração, Pai, e na sua mente, Deus. E que em nome de Jesus haja transformação, haja cura, haja libertação. A cada pedido de oração que tem chegado até nós, Pai, apresentamos a Ti, Deus.
Ministra o teu querer, ministra a tua vontade em nossas vidas. Nos perdoa pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Cumpra o teu propósito, o teu querer, Senhor. É o que eu te pedimos, Senhor. Acolhe-nos, Senhor, em teus braços, na tua presença. Livra-nos, Pai, de todo mal, de toda mentira e de todo engano. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Uma ótima abençoada semana. Querido, você que é dizimista, você que é ofertante da casa do Senhor, não deixe de dizimar, não deixe de ofertar, não deixe de nos ajudar, não deixe de estar junto conosco. Estamos enganjados também num trabalho que é a Cesta do Amor. Então não deixe também de fazer a tua parte, está nos ajudando, poder ajudar outras famílias. E eu creio que de alguma forma eu e você temos ajudado outras famílias têm recebido alimento, têm recebido roupas nesses dias de frio. Eu louvo ao Senhor pela tua ajuda, você que é o nosso cooperador de alguma forma, você que tem orado, você que tem intercedido pelas nossas vidas e você que tem acreditado no nosso trabalho, continua nos incentivando para que a gente juntos venhamos avançar no Senhor. Que Deus abençoe, uma ótima e abençoada semana. Fica com Deus, em nome de Jesus. Amém.